Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Kim e nós estamos aqui no Onde Tem Play especial Campeonato Brasileiro de Pickleball Rumos 2025. Estamos aqui com o presidente da Confederação Brasileira de Pickleball, Paulo André. É isso aí, Kim. Obrigado a todos os espectadores do Onde Tem Play. É uma honra estar aqui com o Onde Tem Play, com o Quinho, que engrandeceu o nosso evento aqui, fazendo os podcasts, as entrevistas, trazendo muito conteúdo aqui para vocês. Paulo, chegamos ao fim. É isso aí. Parecia que não ia ter fim, né? Parecia que não ia ter fim de tanta gente. É verdade. Eu sei que é difícil, porque existe um tempinho para a gente processar tudo que aconteceu. Mas, em uma palavra só, o que aconteceu nesse final de semana? Uma palavra só eu poderia dizer crescimento, né? E crescimento com muito sucesso. Veja bem, Kim, se a gente for falar de números agora, né? A gente pode falar que teve aqui 40 categorias, né? Desde o Kids, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, todas as categorias disputadas, né? Categorias com 62, 48, 54 duplas inscritas, né? Um grande volume de atletas. Se a gente for falar em números ainda, a gente pode falar que foram 32 árbitros, 76 pessoas no staff, inúmeras pessoas da imprensa aqui como você, a diretoria e atletas de 21 delegações, né, de 21 estados. Então, assim, são números gigantescos, né? Sem falar que foram 1.320 inscritos. Né? Nem na nossa melhor projeção dava para imaginar que chegaria a 1.320 inscritos. E foi algo surpreendente para todo mundo, porque a gente que acompanha o pickleball, a gente imagina que vai dar um número. Sim. Mas a gente em off sabe que chegou um momento que teve uma tsunami de gente chegando. Sim. No primeiro dia, né, na sexta-feira, foram 126 jogos. É muito jogo, né? Então, se você pensar que em 14 quadras aqui, na sexta-feira, rolou todo esse volume de jogo, é uma logística complicadíssima, né? É um volume de trabalho muito grande. Com certeza, dentro do SESI aí, deve ter passado, no geral, mais de 3 mil pessoas, porque vem os acompanhantes e foi o dia todo, né? Sem teoricamente, dúvida. Começando 8, 8h30 e indo até o final do dia. Exatamente. Hoje é um dia que está mais tranquilo, né? Porque o dia das missas, a transmissão da TV já foi feita, até está um pouco mais tranquilo. Ainda está cheio, né? Comparado à maioria dos eventos, mas tivemos dias que essa estrutura aqui estava lotada, parecia uma final de Fla-Flu, era lotado nas Quaia, que é um complexo enorme. Pensar que também nós temos 2 complexos, né? Esse complexo e o complexo de cima, com os 2 lotados, são números absurdos. 3 mil, eu acho que foi até um pouco mais, viu? Não, estou sendo bonzinho. Sim. E se a gente for pegar com todos esses números que você já nos passou, prospecção do ano passado para esse, o que nós podemos esperar em 2026? Se nós formos avaliar o ano passado, se avaliarmos nessas proporções, ano passado nós tivemos um campeonato com 589 inscritos. Então, você pega lá, 589, o crescimento orgânico do pickleball, mais o crescimento ligado a projetos, que é exponencial e é quase que instantâneo, porque em um mês e meio, você pega uma unidade com 300 pessoas fazendo aula e 600 pessoas jogando, né? Então, nós tivemos 2 deste e o crescimento orgânico do Brasil, né? Que o crescimento é exponencial. É sempre numa raiz quadrada, né? Se cresce 2 hoje, elevado a 2, com crescimento elevado a 4, com crescimento elevado a 8. Então, se a gente pensar nesse primeiro 1 ano de confederação, nós somos nessa primeira parcial de crescimento. Vou dar só um exemplo aqui do município. 2 projetos foi para esse número. Nós temos a inclusão de mais 6, já contando esses 2. Então, são muitas pessoas de um mês para o outro. Então, eu posso te falar nem só para o ano que vem, para o segundo semestre. O segundo semestre já vem uma avalanche de crescimento e o ano que vem eu não consigo nem prever. Eu sei que vai ser um crescimento muito grande, mas para o segundo semestre eu já consigo prever algo em torno de
200%, 250% de crescimento. Sim, garantido. O pickleball é, sem dúvida, um dos esportes que mais cresce no Brasil. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É o esporte que mais cresce no mundo, mas no Brasil, se não for o mais, está figurando aí entre os mais. Você falou do trabalho social e do trabalho coletivo e do trabalho da política. Eu confesso que eu fui uma pessoa que eu demorei um pouco a entender o processo, principalmente pelas minhas experiências que não foram boas. Sim. Entendeu? Lá no Rio de Janeiro, a gente sempre briga, tudo é mais difícil. Tem uma praça pública lá, no nosso bairro, Ilha do Governador, que me lembra muito o Serete. Sim. Quando eu vi aquele projeto de Serete, os olhos brilharam, porque eu falei, caramba, eu tenho um Serete aqui do lado de casa. Sim. Porque tem espaço. E é um espaço, Paulo, infelizmente obsoleto. Um espaço que a luz não está boa, que os garotos usam para fazer pega de moto, entendeu, Paulo? Sim. Vamos dar mais, que vocês não estão assistindo, mas é mais ou menos um espaço desse tamanho. Imagina se ao invés de ter pega de moto, a gente consegue colocar 4. Então, assim, eu era muito avesso a entender esse processo. Hoje, com muita resiliência, ouvindo os amigos, e a gente tem que evoluir, não tem para onde correr. Então, hoje eu entendo que é fundamental esse tipo de trabalho, porque se a base não estiver bem estruturada, o castelo desmorona. Exato. Ó, vou te dar um exemplo muito prático, né? E até deixar para os espectadores um exemplo muito prático. Antes do poder público atuar no pickleball paulista, tá? Vamos falar no pickleball paulistano até. Vamos restringir a cidade de São Paulo. Os praticantes de pickleball eram canibalizados ali entre as arenas, né? Um termo um pouco prático ali. Então, o mesmo praticante que jogava na Olímpia, jogava no Bola Furada, jogava lá no Pickleball Point, jogava lá no Chico, né? Eles disputavam os mesmos praticantes, né? Eles revezavam em arena e o crescimento era muito moroso, né? A partir do momento que o poder público entrou, que começamos lá na Balsa, em setembro de 23, a Balsa que rodou o mundo inteiro, até hoje eu recebo mensagem, e inicialmente eu recebia muita mensagem perguntando, é imagem de inteligência artificial? Porque era uma coisa surreal, né? Nós colocamos 4 quadras de pickleball no meio do Rio Pinheiros. Então, Quinho, aí começou a surgir. Então, esse movimento do pickleball nos locais públicos, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, passou a transcender o público e ir para as arenas. Hoje, você vai nos espaços públicos de pickleball, você vai um domingo, você falou do Serete, vamos usar exemplo do Serete. Tem as 4 quadras lotadas e 14, 15, 20 grupinhos de 4 raquetes de próximo. E sabe o que está acontecendo? Esses grupinhos já estão indo para as arenas também. Porque para ter mais lugar para jogar. Quer o play. Quem gosta do play quer o play. Quer jogar. Então, ali a gente construiu uma estrutura que na época, 4 quadras, não tinha nenhuma arena particular com 4. Não, minto, tinha um Limão com 4 quadras, mas nenhuma outra arena particular com 4 quadras. E saiu os locais públicos com 4. E rapidamente está lotado. E sabe o que é o mais interessante? Se você for no Serete ou no o Pelezão um pouco menos, tem bastante a galera que já era do pickleball. Mas se você vai no Serete hoje, não é a turma que já estava no pickleball. São todos novos praticantes, entendeu? Talvez por ser um pouco mais afastado, né, do centro, então eles são novos praticantes, um volume absurdo, entendeu? Aí a importância do poder público. Esse evento aqui só está acontecendo porque o poder público interviu. Aqui tem um investimento altíssimo, né, de estrutura. Né? Se a gente pensar em todas essas pessoas trabalhando, são remuneradas, esse espaço é caríssimo, as liberações até de ART com engenharia é caríssimo, os ABCT, os ABCBs, a quantidade de água é tudo superlativa, a quantidade de água, de tendas, o espaço que você está usando aqui, a TV. Tivemos que construir mais 6 quadras. Nós construímos as quadras para o evento, amanhã já vai ser desfeita a quadra de pickleball lá de cima. Então é um custo operacional alto, né, que só se deve ao poder público. Isso que traz assim o destaque. Eu costumo brincar que todo ser humano tinha que trabalhar, tinha que ser matéria escolar, isso, sei lá, aonde. Tinha que ser de jovem.
tinha que fazer um evento, Paulo. Sim. Sabe para quê? Para valorizar. Então, se você nunca fez o aniversário da sua família, nunca fez a festa ali do condomínio, a festa da rua, faça um dia. Pega essa responsabilidade, mata no peito e fala assim, ó, vou fazer uma festa e é eu que vou organizar. Para aprender a valorizar o quão é difícil fazer um evento. Eu trabalhei com eventos muitos anos, então eu entendo. Aí tem gente que chega, pô, mas isso deu ruim. Pô, isso... Natural. Não existe evento perfeito, porque tem coisa que acontece no evento que não vai chegar ao domínio público. Sim. E nós que matamos no peito essa responsabilidade, a gente já sabe disso. A gente já sabe que vai dar problema, só não sabe qual é o problema que vai dar. Quando você parte a organizar um evento, e eu vou até me permitir falar isso, embora não é uma unanimidade, num evento menor, você consegue controlar as coisas. Hoje, para a gente fazer um evento com 200 atletas ali, pé nas costas. Mas quando é o que nós estávamos conversando outra hora ali, toda vez que é um desafio, surgem problemas e esses problemas são sanados para o próximo desafio. Quando você dobra, triplica a aposta, surgem novos grandes desafios. E é difícil, Quinho, botar a cara. Entendeu? Porque falar é relativamente fácil, né? Você consegue, eu faria. Mas você botar a cara e dando saltos, né? Primeiro brasileiro, 8 quadras, 589, agora 14. Surgem desafios, né? E os desafios estão aí para ser superados e os problemas para a gente aprender com eles. Então, é um grande desafio, é um grande evento e com eles grandes sucessos e também alguns problemas. O problema é legal aparecer logo. Para a gente tentar solucionar e continuar caminhando para frente. Sim. Por quê? Como o pickleball só está no começo, né? Deixar sempre bem claro isso aqui é só o começo. Isso aqui a gente não tem noção como mensurar quão grande vai ser. E quando eu conheci o pickleball, foi amor à primeira vista e eu falei assim, opa, vou apostar todas as minhas fichas aqui. Então a gente tenta trazer as informações de forma sem tentar levar partido, porque o nosso partido é o pickleball. Nosso partido é o pickleball. Claro. Sempre. O pickleball é maior do que todo mundo. Não existe ninguém maior do que o pickleball. E fora que a gente vai morrer, o pickleball vai ficar. Pô. Sim, exatamente. Quando a gente decidimos aqui, eu, Fernanda Jubran, a diretoria dos estados, né, tocar esse projeto, nós, óbvio que tem uma primeira composição inicial, e aí com isso ocorrem ali os conflitos de interesse, a dança das cadeiras. Hoje, Kim, eu posso te afirmar 100%. Quem está na confederação é 100% pickleball. Tem esse pensamento como você. São pessoas que se doam, que se entregam, que trabalham incansavelmente. Teve gente que trabalhou das 6 da manhã às 2 da manhã por dias, né? Então é um trabalho muito penoso, né, em relação a tempo. É um trabalho que o reconhecimento é com o tempo, né, que você traz o crescimento, isso, aquilo. Então é um desafio. É um desafio que está aí para ser vencido e tem pessoas que estão encarando isso como uma missão mesmo. São os malucos que eu costumo falar. Malucos, sem o maluco, o mundo não anda para frente. Nada andaria. O que seria da gente sem o Einstein? O que seria da gente sem... Só que precisa ser maluco, precisa ter boa índole, precisa estar engajado e os interesses não podem ser conflitantes, né? Uma confederação muito grande, né? Você pensar que você tem 21 hoje, né? Eu estava conversando com atletas aqui de Porto Velho, de Rondônia. Conheci. Você conheceu? E a gente vai ajudá-los lá a criar a federação. Então, já tem mais outras 3 que estão engatilhadas. Hoje são 21 cabeças, pensando diferente, que têm suas opiniões, né? Mas todos engajados com propósito, assim como o seu. Eu tenho a sorte de hoje, devido ao nosso trabalho, eu sou amigo de muitas pessoas, né? Muitos presidentes. Então, eu tenho tentado aprender. Já fui mais quadrado, já fui mais cabeçudo, não tenho nenhuma vergonha em falar isso, porque a vida é isso.
O que a gente não sabe, a gente vai atrás, vai buscar informação. Sim. E às vezes a gente acaba sendo levado por uma situação ou outra. No Rio de Janeiro tudo é mais difícil, tá? Eu sempre falo, tem gente que fala assim, Quinho, quando é que vai ter um evento no Rio? Calma. Pickleball lá nem começou, teoricamente. Nem começou. O Rio de Janeiro é gigante. O Rio de Janeiro, as distrações. No entanto que hoje o interior, acredito que vai ganhar muita força no Rio. Uhum. E mesmo porque tem espaço, né? Que o Rio de Janeiro, Sim, você conhece o Rio de Janeiro, Sim. tudo é apertado, densidade tudo é pequeno, demográfica ali é altíssima. entendeu? Verdade. E muita comunidade, e é onde eu acredito que vai acontecer no Rio, é na comunidade, é na praça pública, porque vai ser mais fácil, tá? Não digo acelerar o processo, que a gente tem que respeitar o processo, mas que vai fazer chegar a mais gente botar a raquete na mão. Sem dúvida. O esporte se tornando público, você tem acesso a mais pessoas, o acesso à inclusão é maior, a inclusão, inclusive, econômica, né? Porque algumas pessoas têm alguma dificuldade de bancar um esporte, uma alocação de quadro, ou até mesmo day use, até a compra de uma raquete, haja vista que os projetos custeiam até as raquetes, né? Bolinhas, raquetes. Então, é importante, Quinho, e isso é uma missão para o estado do Rio de Janeiro, tentar levar o esporte público para que seja acessível a todas as pessoas, inclusive as situações socioeconômicas variadas, né? Porque se a gente tem uma arena, eu sei que é um espaço lindo lá, o CAFT, né? Ela tem um custo, ela tem que manter professores, isso aqui. Então, para jogar, né? Você tem um custo, né? Não são todos, né? Que tem essa possibilidade de pagar e jogar. O público tem que estar presente. E mesmo porque a gente pode mudar a vida, né? E eu sempre falo, a gente gosta de ajudar as pessoas. Se a gente conseguir mudar uma vida, a gente já tá pago, vamos dizer assim. Exatamente. Porque imagina se a gente conseguir alcançar mais gente. O pickleball é muito barato, Paulo, para uma prefeitura, né? E quantos prefeituras nós temos espalhadas pelo Brasil? Exatamente. Então, que multiplique desses 21 estados para as prefeituras. Então, não tem como mensurar. Sim, sim. Outro fator importante, né? Até como você falou de custo, como o pickleball é uma quadra reduzida, de tamanho reduzida, em uma quadra de tênis você consegue colocar 4 quadras de pickleball. Veja bem, Quinho, aqui eram 2 quadras de tênis. Então, por isso que é o tamanho. Então, aqui inicialmente, no ano passado, o clube construiu essa quadra aqui, fez 4 de pickleball, e nós fizemos essa daqui mais 4. Então, inicialmente, ela ia atender o Campeonato Brasileiro, e aí, após o evento, essa quadra ia ser desfeita. Mas o pickleball foi tão bem aceito pela unidade que a quadra ficou permanente. Então, se a gente pensar onde estariam jogando 4 pessoas, nessas 2 quadras de tênis, hoje jogam 32 no clube, trouxe movimento para o clube e trouxe esses eventos, que são gigantes. Né? E para aproveitar e falar do SESI, estrutura magnífica, que eu só conhecia pela televisão, né, no vôlei, O SESI tem no Brasil, né? Tem espalhado pelo Brasil. O SESI, podemos dizer que é uma das empresas que já abraçou o esporte. Sem dúvida. Hoje a Confederação tem uma parceria com o SESI para fazer a expansão do SESI. Nós já fizemos várias unidades, né? Então, o que acontece? O SESI constrói as 4 quadras, a Confederação doa equipamento, redes, raquete, bolinha, e nós levamos 2 professores por 4 semanas, né? Por 4 finais de semana, ficam 2 professores na unidade. Aí, depois que o esporte pega, depois de um mês, aí nós vamos para outros SESI. Então, nós fazemos 5 SESIs por mês. A intenção é atingir os 62 SESIs do estado de São Paulo e partir para o Brasil. Alô, Rio de Janeiro? Lá nós temos SESI, hein? A gente fala de SESI, mas tem outras empresas, né? Outras que também né? instituições que poderiam abrir, e eu acredito que vão abrir. Sem porque você falou das idades, né? Das 40 categorias. E a janela, se não me engano, foi 80 anos, que tinha uma criança de 7 e tinha um senhor de 87, algo do tipo. Exato. Então, uma janela de 80 anos. Qual esporte que permite uma janela dessa? E detalhe, tá? A velha guarda... Melhor idade. Velha guarda não, senão vai ter gente que vai ficar chateado comigo. A melhor idade mandando ver. Você fica assim, caramba,
que remédio essa turma tá tomando, essa turma tá jogando, jogou muito e se sente jovem, né? Se sente bonito, é gostoso ver aquela pessoa que poderia ser seu tio, seu avô, seu pai, com a felicidade do seu filho, de quando você era criança. Exato. E prova disso foi que tivemos um jogo que foi para a TV, né? Um split age de avós e seus netos. Tivemos um avô com a sua neta e um outro avô com o seu neto. A neta de 12 anos e o neto de 10, né? Então, você pensar, uma criança com um senhor e uma outra criança com outro senhor, jogaram de igual para igual. Jogaram trocando bola, batendo bola, trocando cozinha, pancada. É lindo de ver, isso é mágico. E eles vibraram, não queriam perder com competitividade. Não Super foi disputado. Não foi brincadeira, não. Levaram a sério o jogo. Muito a sério. Foi assim, lindo de ver. Foi maravilhoso. Outra coisa também que chamou a atenção, Paulo, que eu acho que incrementa o que você falou dos projetos. Pode ser que eu fale algum nome diferente, porque eu não gravo muitos nomes, não. Foi ver essa molecada na arbitragem. É verdade. Uma molecada aí que a gente vê que com maior vontade, sabe? E eu sei que são de alguns projetos, então estão oportunizando, né? Dando oportunidade a quem de repente não teria uma oportunidade na vida. Pra você ver, né? O projeto que você está falando é o Pickleball Transforma, né? Projeto realizado pela Federação Paulista e pela Confederação. É um projeto que traz jovens, né, para o pickleball. Eles treinam pickleball, né, à parte, com o professor Bruno Vasconcelos. E eles também, a Confederação e a Federação, consegue custear a faculdade deles, o curso de inglês, e aí uma ajuda de curso e todas as possibilidades. Clínicas, simpósios, arbitragem, eles estão trabalhando no pickleball, fora a ajuda de curso que eles têm, e a faculdade, eles estão trabalhando. Surgindo novos projetos, eles passam a estar empregados. Não, e é legal, sabe o que é legal? Todo mundo de iola, todo mundo arrumadinho, lindão. Eles são super Temos educados. que também falar da marca, Sim, né? Porque abraçou. A Iola é uma mãe pro pickleball. Eu sou muito suspeito de falar, não só falando como uma marca, mas falando de pessoas. Sim. Entendeu? Que é o principal. Quando a Tami, né, que a Iola é capitaneada pela Tami aqui no Brasil, quando o pickleball aqui em São Paulo era nada. Nós fomos pedir, antes da minha chegada, inclusive, né, tudo que nós pedimos de apoio para a Iola, porque ali hoje o pickleball tá andando, mas quando estava no início, era difícil alguém apoiar, né? A Iola sempre apoiou, doando raquete, doando rede, custeando alguma despesa que nós tínhamos lá atrás. Então hoje, né, se a Iola está junto com a Confederação e está fazendo parte desse crescimento, lá atrás ela ajudou quando não era nada. Então a Iola merece todo o nosso respeito. Não só como marca, mas como pessoa. E deixar bem claro que ainda não é autossustentável, tá? As pessoas têm que entender que o pickleball ainda está no começo, ainda não é autossustentável, ainda não se paga os investimentos, né? Como a marca, como a Iola, como existem outras marcas. Vamos falar da Iola porque é parceira aqui da Confederação Brasileira. Hoje a Iola, né, como ela tem sede no mundo todo, ela é global, né? Então a Iola tem os investimentos aqui para a América Latina, incluindo o Brasil, que consegue dar essa alavancada, né? Mas hoje é insípido, né? Você pensar que o pickleball é um esporte como o futebol, como o basquete, o mercado é muito pequeno. Mas a Iola, nós da Confederação, você aposta que esse esporte vai crescer a ponto de ser um mercado lucrativo, né? Haja vista a Iola apostando tão forte no esporte. E ela faz ações, né? Eu acompanho, né? A gente vê lá na... Vai ter um amigo esses dias. Kim, será? Me perguntou. Kim, será que um dia vai vir o Ben Johnson, vai vir o Agassi? Falei, cara, eles estavam na Índia esses dias. Exato. Então, tudo depende da gente. Depende da confederação, depende do Kim como canal, depende de você que está pegando a raquete aí pela primeira vez, depende de você que não joga campeonato. Todos nós estamos no mesmo barco. E é o nosso trabalho em conjunto que vai fazer chegar a mais gente, porque tem aquilo, né, Paulo? Quem joga pickleball, você não precisa perguntar se ele joga pickleball, porque ele já vai postar, já vai comprar a raquete, já vai, né? Tem aquela transformaçãozinha do primeiro dia, do quinto dia, do 10º dia. Daqui a pouco é um pickler que não quer falar sobre o assunto. Domina a vida da pessoa, né? Sim,
Eu já venho de outros esportes, né, até esportes olímpicos, fui atleta, né, até os meus 30 anos de idade, me profissionalizei com 11 anos de idade e depois vim de outros esportes como dirigente. E o que eu sempre costumo falar, o esporte necessita do share de mercado. O que é o share de mercado? Consumidores em potenciais, né? E para isso o esporte precisa ter praticantes. Não adianta eu colocar o Quinho aqui, o melhor jogador do mundo, que não sei o quê, sozinho, né? Eu conheço alguns esportes, alguns atletas de algumas modalidades que são unanimidades no seu esporte e o esporte não tem apoio. Eu posso falar aqui da canoagem. Eu conheço atleta medalha de prata nas Olimpíadas que o esporte não tem apoio. O beach tênis nem na Olimpíada está e teve muito apoio de muitas marcas, né? Do share. Teve o boom do beach tênis. Você é bem conhecedor desse Sim. mercado. Mas o pickleball, os empresários, o poder público precisa ver o crescimento, né? Precisa de ter mais pessoas praticando. Isso é um ativo. É um ativo de venda, é um ativo político, né? É um ativo de saúde. Então, você pensar que as clínicas de fisioterapia apostam no pickleball, no mercado do pickleball, da parte farmacêutica, parte médica, o ativo político, o acessório do pickleball, o plano de saúde do pickleball. Então, nós precisamos atingir números de praticantes e para isso o Campeonato Brasileiro foi muito importante. Fizemos uma foto ali maravilhosa com drone na abertura, praticantes, números. Isso traz o share de mercado. Apenas isso, entendeu? Nós temos que investir no crescimento para ter share para o movimento do pickleball ser sustentável. E sendo sustentável, nós vamos desfrutar muito mais. Exatamente, todos. Eu vou falar uma frase, Paulo, que é bem polêmica. Essa frase é bem polêmica. O profissional, ele tira dinheiro do esporte. Quem sustenta o esporte é a base. É a base. Então, essa frase gera muita polêmica. Sim. No beach tênis. E é real. Não está errado ser profissional. Você falou do beach, eu venho do beach. Então, Paulo, tem um número em relação ao beach tênis muito interessante. A gente vê premiação, vê o mundo boom que aconteceu no beach tênis, que foi na mesma época que aconteceu o boom do pickleball. O pickleball já vai fazer 60 anos nos Estados Unidos. Você sabe quantos atletas conseguem viver do pickleball sem precisar dar aula, tá? Porque viver é ter patrocínio, ter não sei o quê. E viver merece. Se o atleta é de ponta, tem que viver bem mesmo. Hoje, nenhum. Hoje o atleta consegue viver dando curso, clínica, dando aula. Viver do esporte competitivamente, nenhum. Ele paga para jogar. Ele paga para jogar, ele gasta. Tem premiações aí em alguns eventos de pickleball, assim como nós tivemos aqui também, que não sustentam um atleta. Isso é insípido, isso é fato. A confederação aposta num atleta sustentado pelo esporte a partir do momento das bolsas atletas. Bolsa atleta é um divisor para o atleta para poder treinar, simplesmente treinar, né? Que ele consegue receber uma ajuda do governo, tem um tempo limitado, mas ele consegue renovar, né? Um atleta de ponta que disputou a Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, ele consegue provar nesses eventos, nessas instituições oficiais, o pedido da Bolsa Atleta. A Confederação entrou com as medidas, né, no Ministério do Esporte e eu creio que em breve nós teremos essas bolsas e repassar para os atletas. Aí eu acredito já num primeiro momento, né? Porque o esporte amador, essa ajuda do Bolsa Atleta é do esporte amador. O esporte amador recebe essa força, aí o atleta respira e treina. Aí eu acredito que a partir daí vão vir as benesses para o atleta ter outros caminhos para também sustentar. E mesmo porque o atleta precisa, né, de estar em paz, entre aspas, para render mais. Exatamente. Porque a partir do momento que ele tem um respaldo, ele tem uma segurança, ele vai render mais naturalmente e todo mundo ganha, né? Sendo que crescer de forma desordenada não é bom. Exato. Um exemplo, aqui, graças a Deus, deu tudo certo, mas poderia colapsar. Exato. Se não chega uma hora aí, opa, o limite é aqui. Sim. Entendeu? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Paulo? Foi como eu falei para você, né? A gente sempre aposta no crescimento, porque o esporte precisa de crescimento, precisa de pessoas praticando para gerar esses ativos. O ativo político, o share de mercado.
despertar a atenção da imprensa, dos canais. Isso é muito importante. Então, Kim, é o desafio. Fizemos um evento que para o ano passado era indiscutivelmente o máximo que nós poderíamos ir. E esse ano também. E o ano que vem, espero que nós façamos evento para 5 mil pessoas. Bom número. Hoje, o ano passado, nós tínhamos força para conseguir o que nós temos hoje. Você entende minha linha de raciocínio? Sim. Depois do que aconteceu hoje, nós vamos ter força para conquistar o que nós queremos ter no ano que vem. Entende? Então, a gente precisa mostrar um crescimento para que o poder público apoie, as marcas, o mercado, para que nós cheguemos numa situação onde a gente quer estar no ano que vem. Para 5 mil, para 4 mil, para 6 mil, para 3 mil pessoas, com espaço com 25 quadras, com 20 quadras, 30 quadras. Hoje a gente tem embasamento para procurar esse apoio de onde nós queremos estar no ano que vem. Isso é fundamental. Acredito demais no pickleball. Eu sou uma das pessoas, um dos malucos que acredita que o pickle venceu. Quando é uma forma figurativa, lógico, mas se olhar para trás, há um ano atrás, ninguém falaria que aconteceria isso aqui do tamanho que foi. Exatamente. Né? Porque foi, como você falou, 6 meses a coisa está mudando de forma absurda. Ainda mais com os projetos novos que você falou que está abrindo. Sair de 2 para 8 é muito significativo. Sim. Entendeu? E a partir do momento que a gente conseguir replicar isso no Rio de Janeiro, replicar isso em Brasília, replicar isso no sul do país, que é um lugar muito forte de esporte de raquete. Hoje tem a turma, né? Falar do amigo Kaká, que é o vice-presidente. Replicar isso no Nordeste, aí a gente não segura mais o pickleball. Eu acredito que esse ano, principalmente no segundo semestre, eu já estive com os presidentes aqui hoje, né? Presidente da Federação do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, do Ceará, que é o Kaká, e de Manaus. Eles vão fazer a Copa Norte e Nordeste, que já vai ter um tamanho muito bom. A Confederação Brasileira vai apoiar o evento, né? Até economicamente. Então, eu já acho que o segundo semestre do Nordeste já tem um crescimento por aí. Recebo, né? Como diz o Luva de Pedreira. E eu espero que isso também chegue no Rio de Janeiro. Nós nos empenharemos para que isso aconteça, porque precisa acontecer. O Rio de Janeiro tem uma força muito grande no Brasil. É o Rio de Janeiro com todas as suas distrações. É o Rio de Janeiro. E eu espero poder receber os amigos, porque muita gente chega... Carioca, Quinho, quando é que vai ter evento lá? Pô, tô querendo ir lá na Barra da Tijuca, tô querendo ir lá, tô querendo ir no Maracanã, no Corcovado, no Cristo, no Bondinho. Então, Paulo, conta com a gente sempre. Nós estreitamos nossos laços nos últimos meses. Agradeço ao Kaká, que eu brinco que é meu conselheiro, tá me fazendo ficar mais racional, entendeu? Que ele vai pro céu, o Kaká vai pro céu. Tá? Vai, tá garantido lá. Aturar a gente vai pro céu VIP. Não é fácil, já tá lá o cadeira VIP. Do ladinho, vai tem o céu VIP lado, esperando ele. Vai sentar do lado. Espero que ele guarde uma pra mim também. Então, Paulo, conta com a gente. O Onde Tem Play é isso. O Onde Tem Play, ele quer estar em todos os lugares. Todos os lugares que tenha pickleball. Todos os lugares que amem o esporte como a gente ama. Porque tem uma frase, Paulo, que andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Não necessariamente nessa ordem. Mas você não tem como andar com quem quer parar. Exato. Você não tem como correr com quem quer andar. São dos propósitos, né? Então, assim, desejamos vida longa ao pickleball, acreditamos no pickleball e conta com o nosso trabalho. Esse aqui é o primeiro trabalho em parceria entre o Onde Tem Play e a Confederação Brasileira de Pickleball. Espero que o primeiro de muitos. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio aqui à Confederação. Ela está sempre de portas abertas para você e vamos fazer bombar o Rio. A gente precisa trabalhar o Rio de Janeiro, como você diz, uma cidade tão importante, né? Que tem o pickleball já lá nascendo, né? Já com vários núcleos surgindo. A gente precisa acelerar por lá. Então, se chegou até aqui, tem certeza que vai ter gente assistindo essa nossa resenha aqui. Então, se você chegou até aqui, curte, compartilha, comenta. E, principalmente, se você ainda não conhece o pickleball, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse play.